Contratação de peso. Chegou a hora da gente falar do Memphis Depay, o contrato que foi assinado com o Corinthians. A reportagem que saiu nas últimas horas do Rodrigo Capello no GE dá conta de que o contrato que foi firmado entre o Corinthians e o Memphis Depay, contrato esse válido até o fim de 2026, tem um custo para o Corinthians que extrapola bastante o valor que foi vazado na época da contratação. Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês receberá um piso de 82 milhões de reais. E as cifras podem chegar a quase 120 milhões de reais em caso de metas no total do contrato. Com o Memphis garantindo pelo menos 82 milhões de reais em 26 meses de contrato, entre salários, luvas, direitos de imagem, a sua renda mensal é de 3,150 milhões, né? 3.150.000 reais, incluídos aí o 13º. E a gente tem uma arte nesse levantamento que fez nos documentos que o Rodrigo Capello obteve acesso. À nossa produção fez essa arte aí, o contrato de Memphis Depay resumido com o Corinthians. Luvas, 25,2 milhões de reais. Salário, 28,35 milhões de reais. Direitos de imagem, 28,35 milhões. Aí tem algumas metas, né? Relacionado em 70% dos jogos, temporada 24-25. Aí já garante 6,3 milhões de reais. 30 gols ou assistências, aí participações para gol, né? Completando 30 entre as temporadas 24 e 25, garante 6,3 milhões de reais. Relacionado em 70% dos jogos, aí já na temporada 25-26, 6,3 milhões. 30 gols e assistências, também em 25-26, 6,3 milhões de reais. Ganhar um título pelo Corinthians, 4,72 milhões. Entrar para a seleção do Brasileirão, também está na conta aí, também está no contrato, 4,72 milhões de reais, num total de 116,5 milhões de reais. Ou seja, mesmo com um repasse de 57 milhões de reais da patrocinadora que apoiou a contratação do jogador, a diretoria de Augusto Melo ficou distante de cobrir o pacote Memphis Depay apenas com a quantia da casa de apostas. Os contratos, também é importante a gente ressaltar aqui e informar no bate-pronto, os contratos foram assinados quando o euro estava cotado a R$ 6,17, estava balizado em R$ 6,17. E à medida que a moeda europeia se valorizar ou o real enfraquecer, os pagamentos líquidos também precisam ser elevados pelo clube. Além disso, porque não para por aí, o Corinthians também tem a obrigação de aceitar propostas de outros clubes por Memphis Depay nos seguintes valores: 150 milhões de reais de clubes brasileiros e 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, de propostas que chegarem do exterior. 150 milhões de reais de clubes brasileiros e 10 milhões de euros, ou seja, 62 milhões de reais do exterior chegando propostas. E tem mais. O holandês fica com 50% em caso de venda para o exterior e 20% do valor em caso de transferência para um clube do Brasil. Então, a gente já revelando aqui, né, o Rodrigo Capello trouxe no GE, ele teve acesso a esses documentos que foram assinados por representantes da diretoria do Corinthians, Augusto Melo, e também pelo jogador, né, o contrato e o pacote envolvendo Memphis Depay aqui no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Corinthians. A gente vai agora para um rápido intervalo para você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan e voltamos já aqui no canal do YouTube e também pela rádio em todas as plataformas. A gente vai para um rápido intervalo na rádio e voltamos já. Seguimos no YouTube, vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, tá aí, revelados os valores de Memphis Depay e o contrato do Memphis com o Corinthians. Então, mesmo com um repasse de 57 milhões da patrocinadora, o custo Memphis Depay
pode chegar a 116 milhões de reais, 116 milhões e meio de reais, ou seja, cobre uma parte desse valor, mas não cobre a totalidade desse valor como a gente imaginava quando foi divulgado, né? E quando vazou aí a transferência do Memphis Depay. Cobra 50%, né? Cobra 50% mais ou menos. E curioso é que se ele for negociado, não paga nem a parte do Corinthians, né? Se ele fica com 50%, você falou em 10 milhões de euros, daria o que? Uns 7 milhões de reais? Não, 70 milhões de reais. A parte do Corinthians vai ser mais ou menos essa, só que 50% fica com o Memphis Depay, né? O Corinthians ficaria com 35%. Mas aí teria já o que ele trouxe de benefício e tal. A contratação do Depay dentro de campo, ela salvou o Corinthians do rebaixamento, no meu modo de entender. Salvou o Corinthians. E era isso que o Augusto Melo precisava para não sofrer impeachment lá atrás. Segunda-feira tem de novo, ele pode de novo entrar na situação de impeachment. Os clubes de futebol, eles são caixas pretas. A gente sabe disso. Você nunca sabe quanto custou quem, pelo que... Como o São Paulo... Quem pagou o Galopo? Lembra que era aquela história, criptomoeda, não sei o quê? Nunca se esclareceu isso direito. Ele veio e voltou, ninguém sabe direito como é que foi. Daniel Alves também tinha um parceiro. Tudo caixa preta, a gente não sabe direito. Só que quando chega um momento político como agora, as caixas pretas abrem. Porque tem gente que tem interesse de fazer a coisa fluir. A verdade é que é vergonhoso a maneira como os clubes de futebol, de modo geral, são dirigidos aqui no Brasil. É tudo caixa preta. E não podemos esquecer que esses clubes recebem vários subsídios de órgãos governamentais. Todos têm os seus CTs, que são terrenos públicos. O local onde o Corinthians tem o seu estádio foi doado, né, pelo Jânio Quadros, lá atrás, para o Vicente Mateus. Então, todo mundo tem. Os CTs todos, né, são doados por um prazo enorme e, em troca, você tem que prestar benefício à comunidade. Que benefício? Você não consegue entrar lá nem amarrado. Não consegue, ninguém entra. Não é que não tem benefício para a comunidade. Não consegue nem entrar. Então não tem benefício nenhum. O Corinthians está em volta de 75 comunidades. Não houve menor impacto em nenhuma delas com a presença do estádio lá. Zero. Continua tudo igual. Então não tem benefício nenhum para a comunidade. No entanto, existem essas caixas pretas. O caso do Corinthians aí, a coisa parece bem complicada, né? Está cada vez mais esquisito, cada vez mais complicado isso. Não é uma coisa única do Corinthians, não é privilégio da atual direção. O Corinthians vem assim há bastante tempo, mas não chega a ser uma surpresa, né, Pedro? Os números apresentados são e, na verdade, eles são outros. Nenhuma novidade se tratando de futebol. E a gente já está de volta à Rádio Jovem Pan, né? Já estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas. Na regressiva do Kaique Lima, que está na coordenação. Agora sim, estamos de volta em todas as plataformas com o bate-pronto para você, com essa informação, né, que a gente passou aqui. A informação do Rodrigo Capello, do GE, que teve acesso com exclusividade a esses documentos, ao contrato de Memphis Depay com o Corinthians. Os valores podem chegar a 120 milhões de reais e a patrocinadora repassa 57. Vanderlei Nogueira. Então, a diretoria do Augusto Melo, o Corinthians, né, fica distante de cobrir o pacote Memphis Depay. Como disse o Flávio, cerca ali vai de uns 50%. Metade o patrocinador está bancando, mas a outra metade é o Corinthians que está arcando aí com os custos do Memphis Depay. Bom, eu estava prestando atenção, como sempre, naquilo que você está apresentando, Pedro. Ganhar um título, vamos excluir. Vamos tirar coisas que podem não acontecer. Ganhar um título. 30 gols, ou 30 assistências. Vamos admitir que ele chega a 29. Faltam 5. Tá. Faltou só 5. Tá bom. Agora no Paulista, com essa babaeda aí que ele vai pegar, ele vai... Certo. Relacionado para 70% dos jogos. Se ele estiver bem, né? Mas foi relacionado a 69%. Vamos ficar só nos salários. Né? Os salários giram em torno de 3 milhões, é isso? Isso, 3 milhões e... 3 milhões. Vamos falar só dos salários. 3 milhões, 3,100, 3,150. A sua conta deu 3,150. Isso, 3,150. 3,150. Quem vai pagar? As informações é que o patrocinador pagaria isso. Mas se ele for alcançando metas, será o patrocinador ou o Corinthians? Eu imagino que seja o Corinthians. Esse é um contrato de estrela. Ele é estrela. Ele chegou como estrela e o Flávio tem razão. O toque de qualidade que ele deu no time deu uma
melhorada para valer, salvou o time do rebaixamento, do terrível rebaixamento. Seria trágico para o Corinthians se isso acontecesse. Então, parabéns, é contrato de top de linha, de estrela. Inclusive é facilidade para sair, não é isso? Se aparecer uma proposta que não precisa ser nada entusiasmante, ele ter logo aeroporto, vai embora. 10 milhões de euros para um clube europeu e até para esses mercados alternativos aí, uma Arábia Saudita, né? 10 milhões de euros e ele mostrando... não vai afetar ninguém, né? Não vai destruir o cofre de ninguém, né? Por esse valor dá para ir do Chipre, jogar no Chipre. E esse valor... E ele fica com metade do valor ainda. Não, e ele está mostrando que está em forma, né? Tá agradando para valer a torcida do Corinthians e as apresentações do Corinthians. Então é isso, quer dizer, tem mais coisas aí que não foram colocadas. Onde ele mora, não é uma casa comum. Verdade. Tem 2 motoristas. Tem 2 motoristas e para 2 carros, né? Tem um assessor que também tem um apartamento para ele e o cozinheiro. Então, é um contrato de estrela. O Corinthians pode fazer isso? A gente se assusta, né, quando lê todos esses valores. Puxa, mas é o Corinthians que está fazendo, está num aperto terrível. Mas os salários estão em dia. Pelo que os jogadores dizem, estão os salários em dia. Isso é muito bom. Como isso acontece, eu não sei. O Corinthians está vivendo um processo com a administração judicial. Isso vai terminar no final de fevereiro. O Corinthians tem que apresentar um projeto, uma planilha, enorme planilha, né? Como pagar os seus credores. Isso, pelo que a gente sabe, está sendo acompanhado por um administrador judicial. E é o clube que vai assumir esse compromisso. Não é essa administração. Mas sabe por quê? Porque esse projeto de pagamento vai levar 6 anos. Essa administração judicial está juntaram todos os credores, né, todas as dívidas. Como é que nós vamos pagar esse pacotão aqui? Da noite para o dia? Não tem milagre. Será paga essa conta em 6 anos. Essa é a ideia. 6 anos. Mas e se o presidente não cumprir? O clube vai cumprir. E se mudar de presidente? O clube vai ser obrigado a cumprir. E se não cumprir? Bom, aí são outras ações judiciais que a gente não vai estender aqui. Mas é um compromisso da instituição em pagar as suas contas. É bom? É bom. É muito bom, se isso efetivamente acontecer. Agora, com esses valores todos aqui, a gente fica assustado, né? Porque será que vai conseguir? O Corinthians está sendo muito cauteloso nessa janela de contratações, né? Segundo o Fabinho está dizendo que agora só vai contratar com extrema necessidade. Vai ser muito cauteloso e muito responsável em futuras contratações. Não significa que não irá contratar. Mas vamos aguardar. E segunda-feira tem uma reunião importante, o Flávio já destacou aqui, da Assembleia do Conselho Deliberativo, para saber sobre o impeachment, se ele acontece ou não acontece. Se o Conselho não determinar que o assunto siga, está encerrado. Se o Conselho decidir que sim, ele pode ser afastado ou deve ser afastado imediatamente, assume o vice-presidente e o Conselho Deliberativo convoca os sócios, Assembleia Geral, os sócios, que podem pura e simplesmente mandar engavetar tudo e liquidar o assunto, ou podem ratificar, confirmar a saída do presidente. Então é um momento que o Corinthians vive politicamente de insegurança, sem dúvida. É isso. Mauro, quando a gente começou a trazer aqui a informação da chegada do Memphis Depay e os questionamentos começaram sobre os valores, teve torcedor do Corinthians que falou assim, não, mas vocês estão pegando muito no pé porque o parceiro está bancando, né? O patrocinador é que está bancando aí esse negócio do Memphis Depay.
E agora, revelado o contrato, a gente percebe que o salário do Memphis, o custo Memphis Depay é muito maior do que o divulgado, e a casa de apostas que patrocina o Corinthians banca um valor que pode representar aí talvez 50%, fazendo a conta agora de cabeça, algo próximo disso. E tem um valor também que o Corinthians tem que bancar, fora outras situações que nós passamos aqui, em caso de transferência, que ele ainda fica com 50% da venda, e tem obrigação de venda. Se chegar propostas aqui nesses termos, 150 milhões de reais do mercado brasileiro e 10 milhões de euros do exterior. Mauro César. Quando houve essa negociação, eu disse aqui que o Depay não era para o bico do Corinthians. Aí teve Torrentino que ficou zangado. Como não é para o bico? Claro que não é para o bico do Corinthians. Aliás, eu acho que o Depay, com esses custos aí, ele não é para o bico de nenhum clube brasileiro. Porque não vale. Para ele valer esse dinheiro todo, ele tem que fazer gol de bicicleta toda semana, tem que ser campeão mundial, tem que ganhar tudo. Não dá, gente. A conta não vai fechar. Se ele não tivesse sido contratado, eu entendo que o Corinthians não cairia, mas talvez não fosse a Libertadores. Mas a participação na Libertadores não vai compensar esse investimento. E o patrocinador com problemas, né? Conseguiu licença, teve já no noticiário policial, uma confusão danada. Ou seja, dá para confiar? Porque o contrato não é com o patrocinador, é com o clube. E se o patrocinador amanhã não puder bancar por alguma razão, algum problema de força maior, a tendência é que ocorra algo parecido com o Paulinho, que também tinha um patrocinador que pagaria, e esse patrocinador, por alguma razão lá, acabou não podendo levar adiante aquele plano inicial. Você veja que o caso do São Paulo, essa história de patrocinador pagar é uma historinha que só torcedor muito ingênuo acredita piamente, né? Porque sempre tem um pormenor. Por exemplo, Oscar no São Paulo, não, o patrocinador paga metade por 2 anos. E o contrato é por 3 anos. Daqui a 2 anos, quem vai ser o presidente não é mais o atual presidente. Então, o próximo presidente que se vire, porque vai ter que pagar o Oscar no 3º ano, que é o mais perigoso, em tese. Porque hoje ele tem 33, 34, 37, ele vai ficando mais velho. Quer dizer, dos 3 anos. É óbvio que o 3º ano do contrato do Oscar é o mais próximo do fim da carreira. Isso é uma coisa evidente, né? Então, mais perto do fim da carreira, a tendência é o quê? Queda de rendimento. Então, e o jogador ganhando mais até, porque tem que reajustar, tem inflação, tem PCA, etc. e tal. Então, deve ter lá no contrato, geralmente tem, né? Então, você vê que eu resolvo meu problema agora. Eu tenho um acordo por 2 anos. Depois, não vou ser mais eu, mas aí paciência. E nesse caso, nem está mudando a presidência, não. É dentro da atual gestão. Assim, é um ótimo jogador, mas assim, é muito caro. É muito caro para um clube como o Corinthians, na situação do Corinthians atual. Se o Corinthians fosse o Palmeiras, ele poderia pensar nessa, digamos, aventura. Vou trazer um cara caro pra caramba e tal, e vamos embora. O Palmeiras poderia fazer isso, mas eu acho também que não valeria a pena. Eu acho que são muitas cláusulas, é muita coisa. É muita coisa. Não faz toda essa diferença, quero dizer. Resolve jogos, faz gols, é muito bom jogador, um jogador de outro nível, né? Sem dúvida alguma, mas não vai pesar tanto assim. E o clube está calacrado aí com vários problemas. Até engraçado, né, quando o dirigente aí fala, não, agora só vamos fazer contratar o Deus e o mundo aí sem pagar lá o Cuiabá, gente. Para ficar aí um exemplo, tomando transfer ban aqui e ali, empresário entrando. Agora foi o Bertolucci, antes foi o André Cury, né? Isso. Vira e mexe é um empresário que está no noticiário aí, acionando o Corinthians na justiça porque não recebeu. É jogador, recebeu Balbuena, né? Também já teve aí é transfer ban, isso e aquilo. Renato Augusto agora, né? Cada hora é um. Gil, entraram quase juntos, exato. Na justiça. Então, assim, um clube nessa situação tem que resolver esses problemas imediatos. Aí existe um discurso que é muito repetido, que é assim, não, se eu não invisto, eu não tenho um time, se eu não tenho um time, eu não faturo. Sim, você tem um time, você pode até faturar um pouco mais, mas o seu custo aumentou ainda mais e você não paga a dívida, você não resolve nada. E a dívida só aumenta, ela só aumenta, ela só aumenta. Eu não sei onde isso vai parar. Até imagino onde vai parar, sei lá, uma recuperação judicial, né, que aí você entra numa camisa de força que você tem que gastar dentro daquilo ali, né? O pessoal acha que você vai entrar em recuperação judicial, beleza, não, recuperação judicial você vai ter que andar na linha ali, ó. Você só pode gastar aquilo, você passa a estar sob fiscalização, porque você está entrando com um recurso que a lei lhe permite para você renegociar com seus credores, para você fazer acordos, você tentar, a recuperação judicial, a grosso modo, olha, eu quero me organizar. Vocês me dão ajuda aqui, vocês me dão algumas concessões para eu poder me organizar. Eu quero arrumar a casa. Beleza, você quer arrumar a casa? Então tu vai fazer assim, 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 assim. É mesmo, mal comparando,
É que nem o cara que ganha prisão domiciliar por bom comportamento, né? Ou coisa parecida, aquele que sai e volta, né? Olha, você teve bom comportamento, mas se você fizer uma bobagem lá fora, vai ficar preso de novo. Aí o cara sai para trabalhar, tem essa situação, né? Volta para dormir na prisão, alguns têm prisão domiciliar, tem várias situações, mas o cara tem que andar na linha. Se esse cara tiver uma briga na rua, ele volta para o Chilindró. O cara ficou tantos anos na prisão lá, cumpriu tudo bonitinho. A recuperação judicial é algo parecido, você tem que andar na linha. Se você sair, você se complica. É isso aí. É mais ou menos isso. Eu estou tentando ser mais didático e mais simplório possível. Você tem que cumprir o acordo. Você tem que cumprir um acordo. Então, os caras estão caminhando um clube desse tamanho para nessa direção. Porque não vai ter outro jeito. Onde você vai parar? É assustador isso aí, cara, os números desse jogador. Não estou questionando a qualidade dele, tampouco a grandeza do Corinthians. Não, o Corinthians bem gerido teria condições de ter o Depay? Sim, o Palmeiras teria condições de ter o Depay, mas eu acho que não vale para nenhum clube brasileiro, porque acho que assim, você vê aqueles itens todos, é muita coisa, gente. É muita coisa para um jogador. Eu acho que... É de estrela. Assim, não faz, eu acho que não faz em campo toda essa diferença. São muitas benesses. Isso me lembra da época Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, que era aquela maluquice também. Wagner Love. Teve um jogador que fez contrato na época lá que o cara tinha um camarote no estádio para os amigos e a família. Tem camarote. Tem. Esse camarote. Tem também. Então, eu não sabia. É igualzinho, cara. Você vê? Eu estou falando de uma coisa lá de 2011. Coisa que aconteceu há 13 anos, 14 anos. Cara, por que o cara vai ter um camarote, gente? Sabe? É uma coisa de maluco isso. Sabe, assim, vai resolver? Vai ajudar em campo. E um problema ainda, o risco que eles correram, ou estão correndo, os dirigentes do Corinthians, o Memphis teve muitas lesões na temporada anterior pelo Atlético. Nessa meia temporada, aproximadamente, que ele fez pelo Corinthians, ele não se machucou. Que bom. Mas é um jogador que teve muitas lesões. E isso fez com que ele perdesse mercado na Europa, não ficasse no Atlético de Madrid e viesse parar aqui. Porque ele foi oferecido a mais clubes. Não foi assim o Corinthians foi lá buscar. Começaram a oferecer aqui e tal, e o Corinthians foi lá e pegou. Mas acho muita coisa. Assim, faz parte de um pacote que é uma loucura isso aí. Eu não sei, assim, eu fico pensando onde isso vai parar e me espanta a passividade de grande parte da torcida, a tolerância, a aceitação, de não parar e pensar, gente, o que esses caras vão fazer com o meu clube? E aí vem a conclusão óbvia, né? É sempre bom comparar com o rival, né? Palmeiras e o Corinthians. Quem é que ganha o campeonato? Quem é que está sempre ali brigando por alguma coisa? Né? É o Palmeiras, não é o Corinthians, com todas essas loucuras que são feitas. E tem que ficar muito claro que esses jogadores são funcionários e são contratados pelo clube. Sim. Pronto, isso já todo mundo sabe. Então, esses discursos, isso vale para o Corinthians e para as outras equipes que têm essa história de que o patrocinador paga parte ou paga toda o salário do jogador. Tudo bem, esse é um discurso, mas no papel ele é jogador e funcionário do clube, seja ele qual for. Mas qual é o acordo do patrocinador? Ele está dizendo que vai pagar metade. Sim, mas ele vai pagar metade de que maneira? Ele vai aumentar, por exemplo, ele é o patrocinador sem esse acordo. Ele paga 10 milhões por mês. Aí chegou a um acordo e ele vai pagar 13 milhões. Porque com esses 3 milhões, a diretoria atual tem o compromisso de pagar o astro que foi condenado, que foi contratado. Pronto, esse é um cenário. Mas vamos admitir que há um atraso salarial. Acontece em clubes pequenos e também nos clubes grandes. Então, atraso salarial. E esse patrocinador esteja compromissado a pagar metade do salário do astro contratado. Como é que vai funcionar no final do mês? Ele não vai receber metade do seu salário, porque todos os outros também estão com seus salários atrasados. E aquela metade que o acordo apontava seria paga pelo patrocinador, vai entrar na conta dele, ou ele também vai ficar com tudo atrasado. Tem essas coisas. Isso para o ambiente é terrível. Imaginem só, atraso salarial no Nogueirópolis. Todo mundo não está recebendo. Mas o patrocinador lá, o açougue Nogueirópolis, paga metade. Então, um jogador vai receber metade do salário dele, ou todo, porque o acordo, se for para pagar tudo, então o único que vai receber em dia é aquele astro. Os outros continuam com seus salários atrasados. São situações que podem surgir e que para explodir o ambiente é um sucesso.
Então, eu só estou falando isso porque esse discurso, tem coisas incríveis. Discurso, contrata que a torcida paga. Não existe. Bobagem. Isso é bobagem, tá Vende certo? camisa. Mas atenção. A camisa custa R$400. O cara acha que os R$400 vão para o clube. É lógico. Vamos para o fabricante, vamos para o lojista, vai ter imposto. Lógico. Tem um pedacinho que fica com o clube. Então, é por isso que fazer conta é muito importante. Eu acho que esses salários que são pagos no Brasil para alguns jogadores, né? São salários, para clubes que não têm condições, poder financeiro, são salários irreais e é a grande vantagem, entre aspas, que o cara tem. Acaba a gestão, ele vai embora para casa e vem um outro lá, presidente de plantão. Outros não, outros já programam as suas reeleições. Porque também sabem que é a brincadeira que o Vampeta faz, vão colocar estádio nas costas e levar embora. Sabe, é uma coisa complicada a administração dos clubes e parece que a cartolagem, ou boa parte dela, adora essa esculhambação. E o próprio Palmeiras, né, até citado pelo Mauro, já recuou em negociações com jogadores e a gente tem como exemplo aí, sei lá, Valentim Tati Castellanos, Lucas Alário, que o Palmeiras chegou lá, negociou, as condições mudaram, o clube alemão queria mais dinheiro pelo Alário, o Palmeiras foi lá e desistiu. O Palmeiras só faz negócio bom? Não, a gente até discute aqui algumas contratações que o Palmeiras gastou e não renderam, casos de Atuesta, Navarro, Tabata, entre tantos outros que chegaram à academia de futebol, mas são gastos que cabem no orçamento do Palmeiras, não machucam o orçamento do Palmeiras, Flávio. E aí fica até a pergunta para você, o Memphis Depay, que é craque, grande jogador, e a gente viu, né, que o Memphis Depay inteiro é jogador que decide jogos. E foi assim para o Corinthians desde que ele chegou. Vale essa grana toda ao Memphis Depay? Então, eu acho assim, o Memphis como jogador é uma atração, eu gosto muito, salvou o Corinthians do rebaixamento, vou dizer de novo isso. Todo time cresceu, porque quando você tem um grande jogador, você faz o time crescer. Eu sempre falo o exemplo do Santos, do Neymar. O Santos ganhava tudo com o Neymar, até Libertadores, e jogava do lado do André Balada, do Allan Kardec, do Zé Love, né? E o time todo rendia, claro. Aquele Wesley, que depois era o Wesley, né? Que depois era até o que o Palmeiras fez até vaquinha para... o volante Wesley, verdade. Enfim. Todo mundo, né? Todo mundo rende com esse tipo de jogador. E o Depay fez o time do Corinthians subir como um todo. Agora, o problema é o custo disso que leva o time a uma situação, se fosse uma empresa, quebrava. O futebol ele tem um mundo à parte, sei lá por que cargas d'água, e aí essa esculhambação, essa coisa que o Augusto Melo está preocupado em salvar a própria pele. Ele estava com esse risco de impeachment, ele entrou no Corinthians com uma divisão muito forte dentro do clube, politicamente, né, uma briga muito grande, que vem desde o momento que ele foi eleito, e aí ele tinha que, se o time caísse, Nossa Senhora, né? Ele não é só impeachment, jogar ele pela janela. Então ele salvou a pele dele, a qualquer custo. Deu certo dentro de campo, poderia também não ter dado, outros times já fizeram esse tipo de coisa e não funcionou. Tem isso também, né? O São Paulo com o Daniel Alves, por exemplo, outra vez que ele trouxe o Hernandes. Tem um monte de gente que já fez esse tipo de coisa e sequer funcionou. Pelo menos o Augusto Melo teve a felicidade do Depay funcionar. Mudou o time de patamar, levou para a Libertadores e tal. Só que o Corinthians não poderia fazer esse tipo de investimento. Deu um passo maior que a perna. É que não acontece nada, né? Pelo menos até agora eu não vi acontecer seriamente com ninguém. Mas foi uma contratação totalmente fora do patamar de um time que deve 2 bilhões de reais. E aí você compra mais e... Ok, quando isso foi para a Libertadores. 300 pelos números de setembro, né? 2,3. E agora pois e vai aumentar cada vez mais, claro. Agora, vai ter esse retorno em termos de com a ida à Libertadores? Não tem retorno, né? Não tem um planejamento para pagar a dívida. É uma várzea. Você deve, gasta mais, não paga e está tudo certo. É assim que funciona. Frise-se que não só o Augusto Melo no Corinthians, isso está acontecendo há muito tempo, e frise-se que não só o Corinthians. Segundo a informação do Rodrigo Matos no UOL, as condições do acordo causaram surpresa entre membros do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Os 3 consultados disseram desconhecer as condições financeiras da contratação antes, né, da publicação feita, né, da matéria do Rodrigo Capello. Há um debate agora sobre se os contratos teriam de passar pelo CORE.
No Estatuto do Clube, artigo 119, está previsto que qualquer transação envolvendo atleta profissional de futebol de valor superior ao equivalente a 40 mil salários mínimos, independente da parte que caiba ao clube, depende da aprovação prévia do CORE. Alguns membros do Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, entendem que o contrato do jogador pode ser requisitado para a direção por conta desses termos, desse artigo 119. Mas outros membros têm a leitura de que esse artigo só vale para transferências de jogadores. De qualquer maneira, o presidente Augusto Melo deve voltar a sofrer questionamentos por conta dos custos acima do esperado do contrato de Memphis Depay. O Vanderlei até citou, né, Vanderlei? O Augusto Melo, a gente até falou na semana passada, sofrendo pressão de alguns membros para demitir o Marcelo Mariano, que foi o diretor citado pelo CEO da antiga casa de apostas que patrocinava o Corinthians, né? No caso do Laranja, que ficou conhecido. Maibet, né? Isso. E agora também passando por essa situação, o contrato do Memphis é revelado e tinha membro ali do CORE que não estava sabendo desses valores e dependia de aprovação. E tem também a questão do impeachment que ainda corre ali nos bastidores do Parque São Jorge, Vanderlei. Bom, esses artigos todos que são citados atualmente, que não são cumpridos, né? Os membros da oposição oposição de hoje, dizem que não são cumpridos com essa apresentação aos mais diversos conselhos, ao CORE. Eles já existem no Estatuto do Corinthians há muito tempo. E isso em outras gestões também, ninguém nunca disse que contratos foram apresentados para chancela dos diversos conselhos. Então é uma efervescência política, uma briga política, uma guerra política que promete não acabar. Mesmo que o presidente escape do impeachment, a pressão, as estilingadas, as críticas vão pegar no pé dessa administração até o último dia. E se cair, vamos para as próximas eleições para saber quem é que vai comandar o Corinthians. Então, não tem paz política. Tudo isso faz parte de guerra política. A oposição de hoje é muito mais barulhenta do que foi a oposição anterior, que praticamente inexistia. A situação anterior só perdeu porque fez lambança demais. Uma década fazendo absurdos. E aí chegou numa situação que houve essa mudança. Tá? O que vai acontecer a gente não sabe, mas que o Corinthians, uma coisa eu tenho certeza, o Corinthians é muito forte. O Corinthians realmente tem uma força extraordinária. Se não fosse tão forte como mostra todo dia, o Corinthians já tinha quebrado. Só não quebra porque é muito forte. Tem a segunda maior torcida do Brasil, tem história, tem um monte de coisa que todo mundo sabe. Então, ele não quebra. Mas se fosse um pouco mais frágil, já era. Pedrinho, só diga lá. Corrigir uma informação que eu passei errada aqui. O Santos e São Paulo, e também Portuguesa e São Paulo, 2 jogos que São Paulo vai fazer no Pacaembu, são mandos da Portuguesa e do Santos. A Portuguesa não é clássico, deve ter torcida dos dois, mas o Santos, a torcida será do Santos. Tá bom, ótimo. Eu não sabia. Legal, porque aí é só pra gente deixar certinho, né? Eu pensei então, que era o oposto. Eu não sei se vai ter torcida única ou não sei. Mas se for única, vai ser do Santos. Mandante. O confronto Santos e São Paulo, que marca a reinauguração do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, vai acontecer no dia 1º de fevereiro. A gente passou dia 2, dia 1º de fevereiro. 2, não é? É dia 1º? É dia 1º. Dia 1º. Vocês erramos tudo, né? Erramos a data, só acertamos o lugar. Não mudou, né? Erramos lá. Porque, assim, mas tá tudo certo. É um jogo até que, pela lógica,